Oi, pessoal. Como talvez eu não possa apresentar ao vivo na aula, então estou gravando aqui o nosso seminário junto com o Arthur. É, o nosso seminário é sobre o comércio mundial e eu vou começar falando uma pequena introdução que as transformações econômicas mundiais ao longo dos anos são muito importantes para o comércio mundial, que é o tema que a gente vai abordar agora. Bom, atualmente nós podemos falar sobre três formas principais de realizar as trocas comerciais, no caso de um país para o outro: o multilateralismo, o regionalismo e o bilateralismo. Resumidamente, podemos afirmar que os acordos bilaterais são realizados entre dois países, os acordos regionais são feitos por blocos de países, os acordos multilaterais são feitos em escala global, sob a supervisão de entidades como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que eu já vou falar daqui a pouco. Sendo assim, para entender o comércio internacional na atualidade, é importante compreender os seguintes temas: o papel da OMC e das organizações multilaterais, a importância e os tipos de blocos econômicos regionais, o embate entre a liberação e o protecionismo comercial, e o que são os acordos bilaterais e como ameaçam os blocos econômicos e os acordos multilaterais. Bom, começando aqui a falar sobre a OMC, ela foi criada em 1995, é uma instituição internacional que ela fiscaliza e coordena, né, as trocas feitas de um país para o outro. Antes dela, havia em 1947 o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, a GATT, um conjunto de normas e concessões para combater práticas protecionistas e regular as relações comerciais internacionais. Com a criação da organização, ficou sob sua responsabilidade a resolução de conflitos comerciais entre os 153 países que faziam parte dela, o gerenciamento de acordos comerciais e a sua supervisão. Esses acordos são chamados também de regras comerciais e abrangem temas como agricultura, tarifas e propriedade intelectual. Para isso, a organização cria as chamadas rodadas, entre aspas, né, agenda de temas a serem discutidos entre os países membros, que podem durar anos. Durante a vigência do GATT, foram realizadas 8 rodadas de negociações. Atualmente, a OMC coordena a rodada de Doha, que foi lançada em 2001 e que inclui discussões sobre temas como agricultura, propriedade intelectual, o tratamento especial a favor de países em desenvolvimento. Ou seja, basicamente a OMC e a GATT eram instituições que coordenavam as trocas feitas de país para não ficar uma coisa totalmente desordenada. Agora é o Arthur que vai falar. Sim. Agora, falando dos transportes, de como essas mercadorias são transportadas, normalmente utiliza-se mais estes modais. O transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o transporte hidroviário, o transporte dutoviário e o transporte aéreo. O transporte rodoviário é aquele feito por meio de vias, como estradas, rodovias e ruas. Esse meio de transporte tem a função de deslocar cargas, pessoas e animais para diversos lugares. Ele normalmente é feito por caminhões. O transporte ferroviário é aquele em que o transporte é feito por vagões interligados. É uma locomotiva que os carrega sobre ferrovias, transportando produtos e pessoas. O transporte hidroviário, como o próprio nome já diz, é feito pela água. Consiste na locomoção de mercadorias e pessoas por barcos, navios ou balsas, via um corpo de água, tais como oceanos, mares, lagos, rios ou até canais. O transporte dutoviário transporta através de dutos e tubulações gases, substâncias químicas ou outros compostos dessa mesma espécie. Já o transporte aéreo permite a locomoção de pessoas, mercadorias pelo ar, por meio de aeronaves como aviões e helicópteros. Esse meio de deslocamento em massa é o mais rápido. Falando também sobre o comércio internacional, ele é o conjunto de operações de trocas de bens e que envolve países distintos. O comércio internacional pode envolver produtos manufaturados, commodities, serviços, mão de obra e até mesmo o movimento de capitais. Para que se caracterize o comércio, é preciso ser reciprocidade. É preciso de reciprocidade. Se você dá uma coisa, recebe algo em troca, que normalmente é o dinheiro. As operações desse tipo devem respeitar
uma regra estabelecida por órgão, deve respeitar uma série de regras estabelecidas pelos órgãos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, que foi o que o Oliver disse em alguns slides anteriores. Além de acordos bilaterais que o governo de diferentes países envolvidos podem firmar. Ao mesmo tempo, precisam obedecer às leis internas de cada país, o que chamamos de comércio exterior, um termo frequentemente confundido com comércio internacional. Basicamente, esse é o nosso seminário. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau. Muito obrigado.